pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Minuto de Bilhar Dialogando. Eu sou a Maria Cecília e hoje a nossa convidada especial é a doutora Carla Vitó. A doutora Carla é formada pela UFPEL, onde ela também fez residência de ginecologia e obstetrícia e fez pós na USP de Ribeirão Preto de tocoginecologia. Atualmente ela é médica do HU, aqui de Rio Grande, e é professora associada da Faculdade de Medicina. Doutora Carla, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. É muito legal ver vocês tendo esse tipo de iniciativa, né? Já entrando nas mídias modernas, e eu fico muito feliz com o convite de vocês. Nós ficamos muito felizes também por a senhora ter aceitado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os exames de imagem na saúde ginecológica da mulher. Em março, além de outras campanhas, a gente tem o Março Lilás, que é sobre o câncer de colo uterino, e Março Amarelo, que é conscientização sobre a endometriose. Falando primeiramente sobre o câncer de colo uterino. O citopatológico, ele é um exame relativamente bem conhecido quando a gente fala da prevenção desse tipo de câncer. Mas existe algum outro tipo de exame de imagem que possa ser utilizado como diagnóstico? Ou prognóstico, no caso de câncer de colo uterino? Infelizmente, o câncer de colo uterino, ele é um exame que os diagnósticos, eles não têm uma grande importância nos exames de imagem, tá? Ele tem mais importância os exames de imagem para o estadiamento. Mas, ao mesmo tempo, o câncer de colo uterino é um câncer que tem uma prevenção primária, que é uma coisa tão rara da gente ter, né? Principalmente nas neoplasias, tá? Então, mesmo eu não tendo o diagnóstico por imagem como uma ferramenta de diagnóstico, eu tenho a prevenção primária, que é a vacina, que está aí, que está disponível pelo SUS, né? E que agora o governo acabou de emitir uma nota técnica dizendo que vai fazer um resgate de meninas até os 19 anos. Além do que, nessa nota técnica está falando em usar apenas uma dose nesse público, então isso é uma coisa super importante que a gente tem que lembrar e que funciona, tá? E nessa população que se fez uma dose e conseguiu se atingir a meta, a gente teve 80% de diminuição de câncer de colo uterino e a gente teve praticamente a erradicação da condilomatose. Então tem que falar que existe prevenção primária. A prevenção secundária, o citopatológico, que tu já falou no exame, né, que seria fazer o rastreio dessa população. E os exames de imagem, eles ficam restritos ao estadiamento, então quando a paciente já tem a lesão de colo, tá? E aí, nesses casos, eu posso usar ultrassom, posso usar ressonância, posso usar métodos de imagem, mas infelizmente eles já chegam tardiamente, eles não são exames usados para a prevenção, tá? E enquanto a endometriose, sim, a endometriose, o exame de imagem é importante para a endometriose, para o estadiamento de endometriose, mas o diagnóstico definitivo é a laparoscopia, é o ver o foco de endometriose. Tá? E não faz sentido eu investigar uma endometriose se eu não tenho um motivo para isso. Tá? E como é que eu vou pesquisar esse motivo? Se essa paciente tem sinais e sintomas referentes à endometriose. Geralmente, as pacientes têm dois sinais que são clássicos, que é a dismenorreia limitante, né, que é aquela dor cíclica no período menstrual, muito importante, que a paciente vem dizendo, olha, eu não vou à aula, eu não vou trabalhar, eu tenho náusea, eu desmaio de dor, então tu tem que investigar a endometriose nesses casos. E no outro caso, que é muito comum, é a infertilidade, né, então é uma das causas de infertilidade, a endometriose, tá? E aí, na suspeita de endometriose, o ultrassom é um método também de escolha para a gente tentar achar esses focos, só que o ultrassom, ele depende do examinador, tá? Então, se eu tiver alguém que foi treinado, que geralmente pessoas que já trabalham em serviços de referência, onde o seu ultrassonografista fez um treinamento específico para isso, ele tem uma boa sensibilidade, ele consegue diagnosticar por ultrassom focos de endometriose, tá? E o outro exame que a gente pode usar como auxiliar é a ressonância. Vocês vão ver que a gente várias vezes vai falar em ressonância, inclusive em grávida, né? A ressonância é um outro exame que pode ser usado para a gente avaliar focos de endometriose
E a ressonância, ela nos dá principalmente avaliação de focos mais profundos, distensão de focos, ou até nos diferencia adenomiose de endometriose, de focos de adenomiose intraútero. Pode nos dar alguma ideia do que a gente vai encontrar na laparoscopia. Mas o diagnóstico definitivo é por videolaparoscopia, onde eu vou ver os focos, e muitas vezes eu já vejo os focos e já cauterizo esse foco, já resolvo o tratamento ali naquele momento também, tá? Entendi. E agora a segunda pergunta já foi relativamente respondida, mas a segunda parte não. Em relação à endometriose, quais os exames costumam ser solicitados para a investigação do quadro e pode ser quais são os sugestivos? E se algum desses exames podem ser preventivos ou somente realizado na presença de realmente algum sintoma? Na verdade, isso que a gente estava falando antes, né? Não tem por que eu fazer um exame preventivo para endometriose, investigar em todo mundo. A causa da endometriose, a gente não sabe direito, tá? A teoria mais aceita até hoje é da menstruação retrógrada, ou seja, aquela menstruação que sai pelas trompas e implanta focos de endométrio na cavidade abdominal, tá? Que existem mulheres que vão ter mais e outras menos, mas isso existe, né? Então, por que algumas desenvolvem endometriose? Bom, aí tem outros estudos de fator inflamatório, de outras coisas que essa mulher também pode ter. Então, não tem como a gente fazer a prevenção nem exame para prevenir. Tem como a gente investigar nos casos que eu disse, que a paciente tem sinais e sintomas de endometriose. E aí entram esses dois exames como escolha: o ultrassom para alguém treinado, vai conseguir ver bem, e a ressonância magnética. A senhora estava falando do ultrassom. Um que é bastante importante é o ultrassom pélvico. E ele pode ser utilizado de duas vias, né? A via transvaginal ou a via abdominal. A gente gostaria de saber se existe alguma indicação ou contraindicação desse exame e se é necessário um preparo para realizar ele. Vocês vão ver que com toda a modernidade, todos os exames que a gente tem hoje, o exame de escolha para diagnóstico em ginecologia é o ultrassom transvaginal, tá? É o exame que melhor vê útero, endométrio e anexos, tá? Trompa e ovário. Então, essa é a nossa primeira escolha. E o ultrassom transvaginal não exige nenhum tipo de preparo, tá? Quando que a gente vai lançar mão do ultrassom por via abdominal? Tá? Quando é uma paciente que não teve ainda sexarca, não teve relação sexual. Quando é uma criança, tá? Ou quando eu tenho uma massa que por via transvaginal eu não consegui medir. Então, às vezes eu tenho um cisto de ovário que tem, sei lá, 3 quilos. Eu não vou conseguir medir pela via transvaginal. Eu tenho um mioma também muito extenso que eu não vou conseguir medir. Então, a via abdominal vai servir como complemento. Mas a escolha é a transvaginal. E a via abdominal, quando eu uso, essa sim eu preciso de um preparo. Eu preciso que a bexiga da paciente esteja cheia, porque eu preciso que essas alças sejam rebatidas, tá? Mas a escolha é o transvaginal. E ainda falando do ultrassom pélvico, a gente gostaria de saber um pouco das alterações que a gente pode encontrar e quais os quadros que são diagnosticados por ele. Bom, como eu falei antes, o ultrassom transvaginal ele tem uma melhor visão de todo o aparelho reprodutor feminino, né? Então a gente consegue visualizar, né, o colo uterino, né? Não é um exame diagnóstico para lesão de colo, né? Que não disse antes, não é um exame preventivo para isso, mas a gente consegue visualizar o colo, se tem alguma distorção da cavidade da endocérfice. A gente consegue visualizar bem o útero e o endométrio. Na verdade, ele ajuda muito a gente no câncer de endométrio. O câncer de endométrio é um câncer que ele dá sintomas muito cedo, então geralmente é um câncer de um bom prognóstico. Qual é o sintoma? São mulheres que sangram pós-menopausa. Então a coisa mais importante é uma mulher que sangrou pós-menopausa, ela tem que procurar atendimento médico. E aí no ultrassom transvaginal a gente consegue medir o tamanho desse endométrio. A gente consegue ver se na verdade ela tem um endométrio aumentado, que seria hiperplasia, ou se ela tem um pólipo endometrial. Tudo isso a gente consegue ver no ultrassom. Depois vem as patologias do útero, né? Não só da cavidade, né, do endométrio. As patologias que ficam no miométrio. O ultrassom também consegue ver material heterogêneo no miométrio, consegue me dar uma sugestão de adenomiose, que não vai conseguir dar um diagnóstico definitivo, que a ressonância é melhor para isso, mas vai conseguir ver miomas, por exemplo, né? Vai conseguir me dizer em que local estão esses miomas. Eles estão na subserosa, na parte mais fora, estão no miométrio, na parte de dentro, estão abaixo da parte endometrial, porque isso pra gente muda muito em relação à clínica e o que fazer para o paciente.
Inclusive, eu brinco muito com os alunos no ambulatório, que a gente recebe muito encaminhamento de paciente que foi fazer ultrassom, por qualquer motivo, e viu que tinha mioma e mandou pra gente, tá? 70% das mulheres com mais de 40 anos vão ter mioma. Tá? E aí, qual o significado clínico? É que nem endometriose. Eu me importo se ela tem sintomas. E os sintomas são geralmente relativos aonde esse mioma tá e o tamanho que ele tá. E o ultrassom consegue me dizer isso, consegue me dar o tamanho e a localização. Depois ele serve para lesões de trompa, principalmente hidrossalpinge, ou por líquido, ou por obstrução, ou por um processo inflamatório, provavelmente uma doença inflamatória pélvica que evolui para uma salpingite, né? E também lesões de ovário, que eu falei antes, que se forem muito extensas o abdominal vai me ajudar, mas ele consegue ver cistos de ovário, se tem um tumor de ovário com material sólido, se tem um endometrioma, né, um sangue naquele ovário, então ele serve para todo o aparelho reprodutor. E em relação a outros exames de imagem, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, quais são as vantagens do ultrassom pélvico? O ultrassom transvaginal, como eu falei para vocês, é o método mais acessível, né? E ele tem uma melhor visão de todas essas medidas, tá? Os outros exames, eles servem como complemento. Então, se eu preciso, por exemplo, estadiar um câncer de colo ou de ovário, eu preciso saber a profundidade, a ressonância me ajuda nesse estadiamento. E a tomografia também ajuda nesse estadiamento, até o PET-TC também, para as pacientes oncológicas, também vai me ajudar nesse estadiamento. Mas ele vem, esses exames, eles vêm após, né, o meu exame clínico e o meu ultrassom transvaginal, né? A primeira escolha é essa. Eles vêm como complemento para esses estadiamentos. E a gente sabe também, mudando um pouco de assunto, que o ultrassom ele é bastante importante para as mamães, para as gravidinhas. E aí a gente queria saber um pouquinho sobre como o ultrassom obstétrico é importante durante o pré-natal e qual a periodicidade dele. O ultrassom obstétrico, ele também muda a via, né? Quando ele é no primeiro trimestre, ele também é feito por via transvaginal, tá? E aí depois a gente vai ver ele por via abdominal, tá? Até pouco tempo atrás, a OMS não considerava que um pré-natal tinha melhor ou pior qualidade se a paciente tivesse feito ou não ultrassom, tá? Então, o ultrassom é um exame bem recente na rotina pré-natal. E se vocês lerem várias bibliografias, vocês vão ter muita discordância. Se vocês lerem a OMS, ela vai te dizer que um exame tá bom. O Ministério da Saúde do Brasil vai te dizer que 2 exames tá bom. E se tu for no colégio americano, ele vai te dizer que tu tem que fazer um por mês de gravidez, tá? O Ministério da Saúde do Brasil preconiza 2 exames de ultrassom. Um no primeiro trimestre e um no segundo trimestre, tá? Numa gestante, eu tô falando aqui do pré-natal normal, não tô falando nos casos, tipo uma gestante diabética, uma gestante hipertensa, elas vão ter protocolos independentes, né? Que aí eu vou precisar fazer não só ultrassom, mas como outros exames de avaliação de bem-estar fetal, que inclusive usam o ultrassom como meio de imagem, tá? Mas o ultrassom do primeiro trimestre, ele é importante porque ele nos dá a idade gestacional de uma forma mais correta, né? Eu sempre explico para vocês que um nenê, no início da gravidez, todos têm o mesmo tamanho. Depois disso, eles vão depender do meio que eles estão, quer dizer, das características genéticas do pai e da mãe e da alimentação materna, né? E aí eles vão crescer de forma diferente, né? Um casal que tem uma estatura vai ter um filho diferente de um casal que tem uma estrutura maior, né? Então, o ideal é fazer no primeiro trimestre esse exame para a gente datar a idade gestacional. Então, ele me dá a idade gestacional, ele também consegue me ver algumas malformações congênitas e cromossomopatia, né? Um dos que é mais famosos, que é a medida da translucência nucal, ela é feita em torno de 13 até 13 semanas de gravidez. E também ele me dá diagnóstico de gestação gemelar, né? E quanto mais precoce eu tenho esse diagnóstico, eu também consigo ver quantas placentas e quantas bolsas amnióticas tem nessa gestação, que isso é uma coisa que interfere muito no prognóstico dessa gestação. Então, ele dá vários subsídios para mim até classificar essa gestação como de baixo ou de alto risco, tá? Depois, o ultrassom do segundo trimestre, ele entra como também um morfológico do segundo trimestre. Como eu disse, eu tenho de primeiro trimestre, que ele vai ver translucência nucal, osso nasal, algumas coisas
E o do segundo trimestre, ele já vai conseguir ver os órgãos do bebê. Então, ele já vai conseguir ver estômago, bexiga, rim, já vai ser... é o morfológico também, e a gente já consegue ver mais alterações, também malformações nesse ultrassom. E nesse, a gente consegue avaliar a morfologia. Em alguns casos que a paciente tem um histórico anterior de parto prematuro, a gente consegue medir o colo uterino para ver também, né? Consegue avaliar o crescimento fetal. Então, esses seriam os 2 exames obrigatórios, tá? E depois, que nem eu disse, a gente vai entrar em protocolos específicos para alterações. Bom, se a paciente quer fazer outro ultrassom, ela pode fazer. Mas o importante, que eu sempre digo para as pacientes, é que ela use o cálculo do primeiro ultrassom. Os outros vão saber se aquele neném está crescendo bem de acordo com o primeiro ultrassom. Porque quanto mais para o fim, maior é a taxa de erro no ultrassom. Então, para vocês terem ideia, o ultrassom do segundo trimestre, ele tem mais ou menos 2 semanas de erro. E quando ele chega no último trimestre, perto do parto, ele chega a ter 3 semanas de erro. Então, ele serve para mim ver, olha, em relação ao primeiro, tem um bom desenvolvimento fetal. Certinho. E em relação à gestação, existe algum outro tipo de exame de imagem que auxilia durante a gestação? Bom, aí é outra coisa, né? Muitos anos de docência. Outra coisa que eu falo muito com vocês. A coisa mais importante, e é bem legal que vocês são de uma liga de radiologia conversar sobre isso, porque a coisa mais importante para que eu mantenha uma gravidez é que eu tenha uma mãe viva e saudável, né? Então, às vezes, o pessoal me liga de pronto atendimento e diz, professor, eu tenho uma paciente com TCE e eu preciso fazer uma ressonância e eu posso fazer, ela tá grávida, tá? Então, tentar desmistificar um pouco isso, tá? Eu não tenho contraindicação de fazer exames de imagem grávida, isso não existe. É óbvio que eu vou tentar não fazer exames, né, eletivos até as 17 semanas, que é aquele período que vocês aprendem da embriogênese do tudo ou nada. Então, nesse período, eu não vou fazer procedimentos eletivos na paciente. Eu não tenho por que submeter ela a um raio-x, uma ressonância, a um exame que usa radiação nesse período. Mas se ela é uma paciente que necessita disso, ela pode fazer, tá? Inclusive, a gente pede, olha, eu preciso de um raio-x de dente para ela fazer um tratamento. Eu peço que ela faça, hoje até pedi no ambulatório um raio-x de face de uma paciente, ela usa o avental de chumbo, tá? Mesmo que a literatura diz que o quanto tu usa nesse raio, ele não vai, né, trazer nenhuma consequência para aquele feto, mas tu vai usar o avental. Se é um caso de uma urgência, de uma emergência, ela pode fazer todos os exames, tá? Que forem necessários, inclusive ressonância. E se for preciso de contraste, ela também pode fazer com contraste, tá? Não existe uma contraindicação. Inclusive, os contrastes são considerados classe B, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, de não atender a gestante adequadamente numa urgência, pensando muito numa gravidez, né? Às vezes, numa gravidez incipiente, que eu preciso que aquela mãe, né, tenha um bom resultado daquele atendimento, e acaba que eu não dou um bom atendimento para a grávida com essa dúvida, tá? Mas ela pode fazer, e se for necessário, né, fazer raio-x, ressonância, tomografia. Tanto que uma das coisas que a gente tem muito hoje em dia e que vocês vão pegar muito mais do que eu, com a taxa de cesárea aumentando do jeito que tá, uma coisa que chama acretismo placentário. E o diagnóstico é feito por ultrassom, que é aquela placenta que invade o miométrio além do que deveria, e muitas vezes ela invade até órgãos adjacentes. Ela é uma placenta percreta, ela passa do útero e vai até a bexiga, por exemplo. A gente faz o diagnóstico por ultrassom usando o Doppler, mas se eu tenho alguma dúvida e se eu quero estadiar antes, por exemplo, da cirurgia, porque essa paciente vai para cesárea, eu uso a ressonância como escolha. E eu estou fazendo uma ressonância pélvica, né, com uma criança dentro da barriga, justamente para ter certeza de onde está aquela placenta, de até que órgão que ela está invadindo, para mim programar como vai ser a minha cirurgia daquele caso ali, tá? Então, lembrar que eu tenho sempre que atender a mãe, né, da melhor forma possível. Se for um serviço de urgência, não tem nenhum conflito ético, eu tenho que pensar que eu tenho que manter aquela mãe bem, né, estabilizar aquela mãe.
E nesse sentido ainda de limitações dos exames durante a gestação, existe alguma precaução que a grávida precisa tomar? A senhora já disse que uso de contraste pode ser usado se necessário, né? Infelizmente, a gente tem hoje em dia mulheres que engravidam, né? A gente tem escolha de engravidar, do momento de engravidar, mas a gente acaba postergando essa gravidez para períodos que a gente passa a ter doenças crônicas associadas à gravidez. Então, hoje em dia, não é raro a gente fazer diagnóstico, por exemplo, oncológico durante uma gestação, né? O câncer mais comum em grávidas é o de mama e depois o de colo de útero, que acontece em mulheres em idade fértil. Então, são pacientes que vão ser submetidos a exames de imagem e às vezes vão precisar de contraste. Então, claro, são nichos, né? São coisas mais específicas, mas a gente tem que avaliar indicação por indicação e ela pode usar. E um dos casos que eu te disse que a gente usa uma precaução é o avental de chumbo para quando a gente faz raio-x, né? A gente vai fazer raio-x de pulmão, vai botar um avental de chumbo, vai fazer raio-x da perna, o paciente sofreu um acidente, é muito comum, né, o pessoal da Traumato, olha, a gente atendeu uma paciente que sofreu um acidente, ela não sabia que estava grávida, a gente fez raio-x, fez cirurgia, botou placa e agora ela está grávida. Gente, vida que segue. Ela fez o que ela tinha que fazer naquele momento e agora a gente vai seguir o pré-natal. E a chance disso dar certo, dessa gravidez a gente funcionar é muito alta, né? Não quer dizer que aquele momento, que aquilo que ela fez vai né, ter consequências tão drásticas assim, tá? Mas a gente tenta não fazer coisas eletivas até as 17 semanas. Mas se for na urgência, a gente tem que fazer. Entendi. Para finalizar, muito obrigada, professora Carla. Foi um debate muito enriquecedor. Pessoal, esse foi o Minuto do Diário Dialogamos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, compartilhem para gerar engajamento. Professora Carla, a senhora tem uma palavra final? Eu agradeço a oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida, né? Agora estou inserida também na modernidade de vocês, tá? E foi muito, muito legal e dou parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Muito obrigada.